Vamos dar continuidade, então, que eu tinha proposto é a gente fazer aqui o cadastro do candidato, né? A gente tinha visto já todas as outras classes, tudo bonitinho. Como que eu imagino cadastrar um candidato? Vamos imaginar aqui. Quando eu digitar lá a opção 1, eu vou cair aqui no case 1 do meu switch e eu vou querer cadastrar o candidato. Para fazer o cadastro do candidato, eu vou chamar o método e eu vou dar o nome padrãozão. Cadastrar. Cada... Ô, tá difícil. Comecei bem hoje. Candidato. E aí o método cadastrar candidato vai ser responsável pelo cadastro dos candidatos. Após isso daí, a gente dá um break e finaliza o processo. Eu acho que fica legal, a gente vai trabalhar em cima disso. Obviamente, a gente não está trabalhando com as demais opções, mas só por uma questão de frescura, né? A gente já pode resolver isso daqui, eu acho que fica fácil. Não vamos criar os métodos agora, mas a gente pode já deixar aqui tudo preparadinho. Aqui vai ser o cadastrar vaga. Então, eu vou deixar aqui comentado que a gente vai utilizar ainda lá para frente. E cadastrar candidato vaga. Tá aí. A gente vai utilizar esses caras, mas só mais para frente. Para não quebrar o nosso sistema por enquanto, estou fazendo isso. Lembrando que eu coloquei lá um while true, né? Então, ele vai sempre ficar aqui dentro. Não tem como ele romper esse cara por enquanto. Então, não vou me preocupar com a opção sair e nem com a opção default. Você dá um Ctrl C aí, finaliza, mata a execução, né, o processo e já era. Por enquanto, isso aqui vai ser o interessante para a gente. A gente vai desenvolver, então, o cadastra candidato. Então, vou lá, fora do método principal, mas ainda dentro da classe. Então, aqui a indicação da chave que fecha a classe. Esse daqui fecha o método principal. Então, nesse meio campo aqui, eu vou criar o meu método cadastra candidato. Então, esse cadastra candidato vai ser responsável por cadastrar os candidatos. Esse método vai ser um método estático, então static, porque ele vai ser chamado dentro da classe, dentro dessa classe, sem a necessidade de criação de um objeto. Então, não precisa instanciar um objeto, agência de emprego, para poder acessar ele. Por isso que ele é estático. Ele pertence à classe e não à instância, né? Então, ele não retornará nada por enquanto, ele vai simplesmente fazer o cadastro, a gente só está segmentando o nosso trabalho e vamos mandar bala, vamos ver como que a gente pode fazer isso daqui. Quando eu selecionar a opção para cadastrar um candidato, o que eu preciso, né? A primeira coisa que eu preciso, e eu imagino isso daí, eu posso cadastrar candidatos, né? Então vamos ver aqui. A gente tem alguns limites, né? Então eu tenho aqui a quantidade de candidatos atualmente cadastradas e o máximo de candidatos que eu posso cadastrar. Se a quantidade ela for menor que o máximo que eu posso, quer dizer então que eu posso cadastrar. Se não, se ela for igual, né? Já cheguei no máximo, lembrando que a gente vai de 0 a 99, então se for igual, ela já está excedendo, já cadastrou o último. Eu vou pegar essa informação. Então isso daqui vai ser o meu ponto-chave. Eu vou ter que fazer um teste lógico, né? Então, vamos começar lá com um teste lógico. Se isso daqui for verdade, a gente já vai começar cadastrando o nosso candidato. Então, vou só trocar aqui, apagar os atributos, né? Eu só quero fazer os testes. O que eu quero fazer é isso daqui. Se a quantidade de candidatos for menor que o máximo de candidatos que eu posso cadastrar, então eu farei o processo. E se não? Se não, você pode dar uma mensagem aí para o usuário informando que ele chegou no limite máximo que era possível cadastrar, né? Então a gente pode dar essa informação aqui, um system.out.println e vamos mandar uma mensagenzinha aí para ajudar o usuário a entender o que está acontecendo. Aí, por exemplo, fazer um /n, /t, /n depois, e aqui eu vou colocar erro, quantidade máxima de cadastros atingida.
não pode cadastrar mais. Aí eu acho que ficou legal, já ficou bem claro que deu ruim ali, ele não pode fazer mais nada. Agora, se a gente ainda não começou, não tem ninguém cadastrado, se a gente vai começar agora o processo, a gente pode, então, nos aproveitar dessa característica, já que a gente já tem certeza que temos possibilidade de gravar novos candidatos e começar a gravar os nossos candidatos aqui. E aí a gente precisa saber o que é interessante falar, perguntar, né? Eu preciso saber do candidato, né? O nome e a idade dele. Então, preciso perguntar o nome e a idade. Então, são duas informações bem interessantes. Nome e idade do candidato. Mas, nome e idade do candidato, né? Só que eu tenho dois tipos de candidatos, né? Eu tenho o candidato que está empregado e o candidato que está desempregado. E a partir disso daí gera uma dúvida. Se eu pegar o nome e a idade, eu estou pegando o nome e a idade para um candidato que está empregado ou para um candidato que está desempregado. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o processo de descobrir se ele está empregado ou desempregado primeiro. Vou perguntar isso daí para ele, se ele está empregado ou está desempregado. Então, a gente vai fazer lá uma impressão. E eu vou perguntar para o usuário lá: olha, senhor usuário que está cadastrando aí, o candidato está empregado ou não, né? A gente pode perguntar, então, candidato empregado ou desempregado? E aí a gente mostra quais opções a gente tem, né? Então, acho que fica legal para ele saber que pode ser E ou D as opções que a gente tá ofertando a ele. Beleza, a gente já mostrou para ele quais opções, né? Então, aí, ó, ele pode estar empregado ou desempregado. E por que que isso aqui é tão importante? Porque a partir desse momento, né, a gente vai descobrir como que esse candidato está, qual que é a situação dele, né? Então, eu vou colocar aqui uma variável string, opção candidato. Declarei minha opção candidato aqui, vou ler qual que é a opção. Então, a gente vai fazer a leitura aqui com leia str.nextLine. E aí, se você executar isso aqui, vai dar um problema. Por quê? Eu instanciei algum scanner aqui? Não. Quando eu criei meus scanners, eu criei meu scanner dentro do método principal. Se ele está dentro do método principal, eu não consigo acessar esse cara. O que eu vou fazer então? Vou fazer isso daqui. Vou mover esse cara daqui para fora. Estou deixando ele agora como uma variável de classe, né? A gente declarou uma variável de classe e a gente vai poder utilizar. Porém, esse cara, quando é declarado fora, e se eu quero utilizar ele dentro da minha classe, eu ainda tenho que pensar no seguinte: se eu estou chamando ele dentro de um método estático, eu preciso que esse cara seja estático, né? Então, e além disso daí, tem mais alguma coisa? Acredito que não, a gente está declarando ele como estático, irá funcionar. Tem sim, tem uma coisa importante que a gente não viu. Olha só, a gente está lidando aqui num teste lógico de quantidade de usuários, de candidatos cadastrados, mas esses caras aqui foram declarados novamente, né? Foram declarados aqui dentro do método principal. E eu não devo de utilizá-los aqui dentro do método principal. Eu devo fora, porque se eu declarar ele aqui dentro, eu não consigo acessar. Aí você para e pensa assim, peraí, mas o array que eu vou cadastrar os caras também estão dentro do método principal. Então, eles também têm que ir para fora do principal para que eu possa acessar esses caras. A gente vai deixar todo mundo, então, no escopo da classe e não mais no escopo do método principal. A gente só mudou essas designações. Só fazer essas modificaçõezinhas aqui, coloquei os estáticos que precisava. E aí, beleza, a gente já tem tudo declarado.
Agora que a gente já tem tudo declarado fora lá do principal, a gente consegue utilizar esse cara aqui em qualquer lugar, né? Esses caras em qualquer lugar, em qualquer método. Então, eles foram declarados fora do método principal para que eu pudesse acessá-los. Estando fora do método principal, eles viraram atributos de classe, e esses atributos daqui da classe, eu estou dizendo que eles vão pertencer à classe, não a uma instância dessa classe. Então, por isso, eles são estáticos. Então, eu tenho lá um leia str, está tudo como estático. Agora, eu consigo lidar com esses caras daqui. Então, isso daqui, na verdade, foi declarado no escopo da classe, aqui foi declarado no escopo do método. Então, a gente tem coisas dentro do método, coisas fora do método na classe. Então, agora, esse caboclo daqui, ele já ficou legal. Compilando só para ver. Bacana, a compilação agora aconteceu com sucesso, não temos problemas de compilação, quer dizer que isso aqui irá funcionar. Eu fiz lá a leitura da opção do candidato, se é empregado ou desempregado. E a partir desse momento eu preciso, né, trabalhar com o meu candidato. E o meu candidato, ele é trabalhado em cima do quê? Da minha classe. Na verdade, é em cima do meu array candidatos, né? Candidatos, que é um array. E esse array daqui, ele tem uma variável que a gente vai utilizar de controle, que é essa de cima, que é a quantidade de candidatos que a gente está utilizando. No momento, como é o primeiro, eu sei que ele vai fazer na posição 0. Só que aqui a gente tem um problema. A gente vai utilizar nesse ponto daqui um new, e aí a gente vai instanciar uma classe filha, né? Isso daí é o polimorfismo. Então, a gente vai fazer ou empregado, ou a gente vai fazer desempregado. E aí deu um probleminha, né? A gente vai fazer empregado ou desempregado. E qual que eu utilizo agora? Tivemos um problema. Temos que saber agora o que a gente está fazendo, né? Se a gente estiver trabalhando com um tipo, a gente vai fazer uma coisa. Se a gente estiver trabalhando com outro tipo, a gente vai fazer outra coisa. Mas o problema maior ainda está aqui. Eu posso criar um empregado dessa forma, new empregado, abre e fecha parênteses? Vamos ver. Olha lá. Não, eu não posso. Por quê? Porque eu tenho um construtor que passa 3 atributos. Então, eu preciso ter os 3 valores para poder fazer o que eu quero, senão eu não consigo fazer. Ah, então quer dizer que eu preciso ter os valores. Sim, eu não tenho um construtor, e eu não criei de propósito, nesse caso, né, um construtor sem os parâmetros, né? É um construtor vazio, que eu teria que passar os valores depois. Nesse caso específico que a gente montou aqui, isso daqui não pode. Aqui eu já teria que passar o nome, a idade e, no caso de empregado, né, a gente vai passar a empresa. Então, ele teria aqui a empresa. Então, são informações que são necessárias. Eu preciso passar o nome, a idade e a empresa. Preciso. Então, vamos ter que trabalhar em cima disso. Primeira coisa que eu vou fazer, então, é perguntar qual que é o nome do candidato e armazenar numa variável. Depois eu pergunto qual que é a idade do candidato, armazeno numa variável. Aí sim eu pergunto se o candidato está empregado ou desempregado. Se ele estiver empregado, eu pergunto o nome da empresa. Se ele estiver desempregado, eu vou perguntar o tempo que ele está desempregado em meses. E aí, de acordo com isso daí, eu vou instanciar ou um empregado ou um desempregado nessa posição aqui do candidato. E é isso daí que a gente vai montar agora, então. Então, vou pegar aqui e vou fazer já a parte da leitura, né? Então, a gente vai perguntar 2 coisas. Então, a primeira coisa, a gente vai perguntar aqui o nome do candidato. A gente vai perguntar o nome do candidato, e aí eu preciso ter o nome do candidato. Então, eu vou precisar armazenar mais uma informação. Não somente a opção, né, que foi escolhida, mas eu preciso guardar aqui qual que é o nome do candidato. Vou deixar somente com o nome aqui. Tá aí. Vou guardar o nome. Mas, além do nome, eu preciso perguntar a idade do candidato. A idade é um inteiro, né? Então, idade. Um inteiro. Agora eu tenho as informações para começar? Não, eu posso perguntar ainda, além do nome, se ele for
empregado, qual que é a empresa. Então, eu teria mais uma opção aqui, empresa. Então, são as variáveis que eu precisaria aqui. Eu estou colocando dessa forma, né? Mas eu poderia deixar uma do lado da outra, somente para a gente ver que tem nome, empresa, a opção que a gente vai escolher e a idade, né? São as informações que a gente vai precisar. E depois o outro é o tempo em meses, né? Quando ele está desempregado, é um inteiro também. O tempo em meses. Então, aqui, idade. E aí tá as nossas variáveis declaradas. Beleza, vamos começar então. A primeira coisa que a gente vai ler é o nome do candidato. Então, a gente vai ler o nome do candidato. Após a gente ler o nome do candidato, a gente vai ler o quê? A idade dele. Então, próxima informação, idade. E agora a gente vai utilizar o NextInt. E a gente vai utilizar o leia para fazer a leitura da idade. Lemos a idade. Então, a gente leu o nome e leu a idade. A partir desse momento, eu preciso descobrir se o candidato ele está empregado ou ele está desempregado. Então, se o candidato estiver empregado ou desempregado, a gente vai armazenar a informação aqui nessa variável. E a gente vai fazer um teste lógico em cima dessa opção. Então, aqui a opção do candidato é igual. Só que aí, para não ter problema, né, de letras maiúsculas e minúsculas, eu vou colocar um ignore case aqui. E vamos começar por empregado, por exemplo. Se a opção for igual, né, a E, quer dizer que eu estou lidando com um candidato empregado. Então, eu vou pedir agora a informação do nome da empresa que ele está atuando. E eu vou armazenar isso daí. Então, eu vou passar aqui a informação do nome da empresa e armazenar. Nome da empresa que trabalha atualmente. A gente vai passar aqui em empresa. Tá aí, a gente guardou a informação. Beleza, mas não é empregado, ele está desempregado. E como que a gente fará quando ele estiver desempregado? Quando ele estiver desempregado, a gente vai passar a informação perguntando o tempo em meses que ele está desempregado. E aí a gente vai ler os meses que ele está desempregado. Beleza? A gente já leu as duas informações. Além disso daí, o que acontece? Agora, eu tenho que saber quando que eu vou colocar ele dentro de empregado, eu vou criar um empregado dentro de candidato ou um desempregado dentro de candidato, né? Então, aqui, eu vou fazer isso daqui, olha lá que legal. Candidatos. Vou passar o nome e idade empresa. Então, aqui eu estou dizendo que é o nosso candidato que está empregado. Eu estou passando lá o nome, a idade e a empresa dele. E a gente tem também a possibilidade de fazer, aqui eu não estou pedindo nenhuma confirmação nem nada, né? Simplesmente eu estou falando, digitou, cadastrou já, né? Não estou pedindo lá, confirma para ver se esse negócio está certo, não tem nada disso. Desempregado, a gente vai passar aqui meses. Após qualquer uma das ações, né, feitas, a gente vai incrementar a quantidade de candidatos em um. Então, a gente vai lá e incrementa a quantidade de candidatos em um. Pode ser nesse momento que você pergunta, né? Se você confirma os dados, poderia ser aqui, né? Fazer uma pergunta aí, confirma os dados, né? Salvar cadastro.
salvar o cadastro do candidato, e aí se a gente pegar agora e colocar aqui, né? Então a gente vai perguntar para ele, quer salvar? E eu já vou fazer direto aqui, né? E nesse caso específico, dá para a gente fazer algumas coisas bem interessantes. Olha só, eu não estou lendo uma variável, mas eu poderia pegar o leia str.nextLine. Esse cara daqui vai me devolver uma string, eu vou comparar ela com S. Se for igual assim, então a gente vai fazer isso daqui, a gente vai incrementar lá o candidato. E se for não, a gente não incrementa, então tá tudo beleza, é somente isso daí que a gente precisa fazer. Eu acho que agora a gente consegue cadastrar os nossos candidatos. É uma forma interessante, né? Se eu colocar com D maiúsculo, fica perfeito. Ó, agora sim. Belezinha, a gente já tem a possibilidade de cadastrar candidatos. Vamos rodar esse cara daqui para a gente ver. A gente tem lá o cadastrar candidato. Opa. Vou colocar o nome do candidato, Zé, a idade dele, 20 anos. Ele está empregado ou desempregado? Está empregado. Qual que é a empresa que ele está trabalhando atualmente? Ele está trabalhando, sei lá, na Orica. E aí, salvar o cadastro? Sim, eu salvei, beleza, ele volta para o menu e aí a gente pode começar um novo cadastro, né? Então, novamente, para a gente testar a opção de desempregado agora, é a Maria, a idade da Maria é 21, ela está desempregada. Quanto tempo que ela está desempregada? 3 meses. E aí, beleza, quero salvar esse cadastro, posso dizer um sim ou não, tanto faz. E aí ele vai fazer. Legal, a gente acabou de fazer aí uma forma de cadastrar. Novamente lembrando, então, se eu digitar qualquer coisa aqui que não exista, ele vai ficar em loop, então, independente, a gente está em loop, não tem o que tire desse loop, você tem que cancelar, porque eu coloquei um while true, né? Então, eu coloquei lá um do while true para fazer o nosso menu. Mas como que foi feito, né, esse cadastro aqui? Vamos ver. A gente precisou, isso daí é uma característica do que a gente está fazendo nesse momento, porque a gente criou construtores das nossas classes que recebem todos os atributos de uma vez. A gente não tem um construtor que não passe os valores dos atributos, né? E depois eu possa ir setando. Eu tenho que construir com os valores já. Então, por causa desta característica, eu preciso ler os valores antes. Só para a gente ver possibilidades, né? Eu vou mexer nas classes de estágio e de trabalho, só para a gente ter essa diferenciação, né? Vaga, estágio e trabalho. Então, eu vou pegar aqui, olha, a gente vai criar um segundo construtor vazio. Então, aqui vai ter um construtor vazio. Então, o nosso construtor, ele vai fazer o quê? Nada. Ele vai estar vazio. Nem vou atribuir valor para nada. Vou deixar ele simplesmente vazio. É só isso que eu quero. Posso fazer desse jeito? Posso. Esse construtor daqui é o famoso o construtor default, construtor padrão, né? Então, eu estou colocando ele aqui. Então, olha lá, você pode ver que não dá nenhum problema. Está tudo certo fazer isso daqui. A partir de agora, então, eu posso repetir esse processo. Já que eu tenho esse construtor vazio, né? Eu posso repetir esse processo para as classes filhas, chamando esse construtor vazio. E aí aqui eu posso não ter nada, e aí de propósito não terei nada, né? Olha lá, tá vazio aqui, não vou passar nenhum valor, vai ficar tudo em branco. E aqui a chamada do construtor da superclasse que também não tem nada. Esse construtor não tem nada porque é justamente esse cara daqui que eu estou optando. Lembre-se, seria como se eu trocasse aqui o nome de vaga por super. É isso que eu fiz lá, né? Então ali, bonitinho, a gente tem o construtor vaziozão. Olha só agora, esse cara aqui compilando, tá tudo ok também. E de trabalho a gente vai fazer a mesma coisa. Então aqui no trabalho a gente vai fazer a mesma coisa. Só vou copiar aqui e olha lá, beleza, agora a gente tem esse construtor vazio para vaga, para estágio, para trabalho. De propósito,
Isso daí foi feito agora para a gente ver uma segunda possibilidade de criar os nossos objetos, né? Então, aqui a gente viu uma que a gente forçosamente só vai poder passar os atributos no construtor e a gente vai fazer uma segunda, né? Que agora é o tal do cadastrar vaga. Vamos cadastrar vaga agora. Da mesma forma, vou implementar mais um método. Então, seguindo aqui, ó, ele fechou lá embaixo. Depois que o método fechou, ainda dentro da classe, não se esqueça, ó, isso aqui é o que fecha a classe, a gente ainda está no escopo da classe. Vamos colocar aqui o cadastra vaga. O cadastra vaga, ele também vai ser estático, porque a gente vai chamar ele aqui dentro, ele também não retornará nada, é um cadastro simples, é um procedimento, né, que vai ser executado, e a gente vai começar a montar. Esse cara daqui, a gente precisa ter quais informações? A gente precisa ter a descrição, o salário. Beleza, a gente precisa ter descrição da vaga e o salário. Então, o que descreve a vaga, né? A explicação do que é essa vaga, e aí a gente pode fazer a montagem a partir disso daí. Vamos começar a brincadeira aqui, né? A gente pode fazer, então, voltar lá para a nossa classe, vou fazer uma cópia disso daqui, né? Para a gente poder utilizar, vai ser muito parecido, né? É muito similar isso daqui. A gente só precisa trocar algumas variáveis. Então, a gente vai seguir essa ideia. Então, só lembrando, olha lá. A gente vai ter que cadastrar a vaga, então a gente vai ter que ter uma descrição da vaga. A gente vai ter, além da descrição da vaga, o salário, então a gente vai ter aqui um double salário. Vamos ver o que mais a gente tem. Quando a vaga é de estágio, a gente tem o tempo. Então, quando a vaga é de estágio, a gente tem o tempo. E quando a vaga ela é um contrato, né, a gente vai ter aí uma variável para dizer, né? Será que a gente precisa? Eu acho que a gente não precisa. A gente pode colocar uma variável string para ler e fazer direto a leitura nesse caso. Vamos ver possibilidades. Não quer dizer que deva ou que não deva. É possível, né? Então vamos guardar aqui o temporário, a gente não vai precisar. Descrição e os demais aqui, acho que a gente vai precisar só de um desses. Opção vaga. Eu acho que é isso daí, ó. A gente tem o salário e tem o tempo e o outro a gente vai trabalhar. Aqui a gente vai lidar com a quantidade de vaga, a quantidade de vagas que a gente tem versus o máximo de vagas que a gente tem. Então, se for possível, a gente cadastra. E aí a gente tem a mensagem lá embaixo falando: erro, quantidade máxima de cadastros atingida. Beleza, isso daí mesmo tem que ser dito. Se a gente chegar lá em 100 cadastros de vagas, chegou no limite. Aqui não é o nome da vaga, é a descrição da vaga, né? E aí a gente vai ler a descrição da vaga. Eu vou só fazer as trocas e depois a gente vai reformatar isso daqui. A gente tem depois o salário, né? A gente vai ler um double. Beleza. Aí a gente vai perguntar se a vaga, né, é de estágio ou se ela é de trabalho, né? Então, se a vaga é de estágio ou é de trabalho, né? Vou ler lá o que vai ser informado. E se for de estágio, a gente vai perguntar alguma informação. Então, se for estágio, então só lembrando aqui, o estágio tem que perguntar o tempo dela, né? Então, vamos perguntar o tempo.
gente já leu o tempo aí em meses. Aqui, por enquanto, a gente não vai fazer nada. E a mesma coisa vai ser aqui para baixo. Se for o outro caso, a gente vai falar agora se é trabalho temporário ou não, né? A gente quer descobrir isso daí. Então, a gente vai perguntar se é por tempo determinado ou não. E aí a gente lê esse trabalho temporário, novamente aqui eu vou deixar comentado aqui o que vai ser feito. Já está bem próximo do que a gente quer. Eu vou fazer então uma modificaçãozinha na estrutura só para a gente seguir a nossa ideia, né? Então a gente tem agora a possibilidade de ver o que a gente vai montar. Vou deixar aqui a vaga, a descrição da vaga e o salário para fora, normal. E agora eu vou perguntar aqui, né, se é estágio ou se é trabalho. E aí a gente pode começar a lidar em cima disso daqui. Nesse ponto, eu posso fazer a criação do meu objeto. E aí a gente pode fazer isso daqui, né? Essa criação daqui, ela vai acontecer. Só que a gente vai lidar com vagas, que é o nome do nosso array de vagas, e aqui é vagas também. E aqui a gente vai ter a opção de, né? Se for a gente vai fazer estágio. Se não, a gente vai executar a mesma coisa, né? Só que a gente não vai colocar estágio, a gente vai colocar trabalho. Pode optar por isso daí. É um dos casos que vai acontecer. Naquela posição, ou vai acontecer um new estágio ou um new trabalho. Abre e fecha parênteses aí, que é o construtor deles. A gente tem esse construtor agora, né? Então, eu posso fazer isso dessa forma. E para facilitar a minha vida, né, eu vou já perguntar se a vaga é de estágio ou de trabalho no início. Então, eu vou me aproveitar dessa característica e vou perguntar isso aqui no início, né? Então, vou fazer a pergunta aqui no início. Então, eu mudei a ordem só. Estou perguntando isso primeiro. E aí, agora, a gente vai criar esse cara. Então, eu vou criar um ou outro, né? Para que eu não precise fazer dois testes, né? Para ver se eu crio um em cima e depois outro embaixo, ou repita esse processo de ler a descrição do salário dentro de uma parte do if, depois no else do if, né? Eu vou fazer aqui um operador ternário. Eu gosto muito de operador ternário, nunca escondo isso de ninguém, então não me xinguem, né? Vou perguntar agora se a opção, só passar isso aqui também, né? Se a opção for estágio, né? Então, se a opção for estágio, eu vou criar um estágio. Então, se a opção é estágio, eu crio um estágio. Se não, eu vou criar um trabalho. E aí finaliza aí o processo. Ou ele instancia um, ou ele instancia o outro. Então, é uma bem sacada possibilidade, né? Só fazer aqui, é a mesma coisa. Eu vou instanciar nessa vaga daqui, nessa posição do array, ou instancio um estágio, ou instancio um trabalho. Mesma coisa, não mudou nada, né? Aqui é um if do mesmo jeito, a gente está fazendo esse teste daí. O bacana nesse momento é que eu não preciso mais da variável, né? Eu poderia fazer a variável e jogar para dentro, né, do método. Eu posso pegar agora e falar, esse cara daqui, ele tem um método que é o set descrição. E eu não posso atribuir ao método, né? O método recebe parâmetros, então esse cara daqui vai receber um parâmetro. Olha lá, eu posso fazer dessa forma. A mesma coisa aconteceria aqui. Então, eu tenho aqui o vagas.set salário. E aí, ele recebe um salário. Estou fazendo a passagem para cada um dos métodos, né? Usando o método set descrição e o set salário.
E agora a gente tem uma outra possibilidade. E se eu quiser me utilizar dessa técnica, né? Eu posso vir aqui, se for um ou outro, eu posso fazer isso daqui. Posso, olha só que legal. A partir desse momento, eu posso vir aqui e fazer assim. Esse cara, ponto, set tempo. E aí, eu vou passar aqui um valor inteiro para ele. Posso fazer isso? Não, não posso. Por que que eu não posso? O que que é vaga, né? Vaga é um array do tipo vagas, é um array do tipo vaga. Lá na classe vaga, a gente não tem nenhum método chamado, ó lá, ele tem o set descrição e o set salário. Quem tem o tempo, o set tempo, é o estágio. Então eu preciso fazer um cast. E aí, se eu tenho duas possibilidades, né? A primeira possibilidade não é tão bonita, não é tão fácil de ser vista, mas vamos lá. Esse cara daqui eu posso fazer um cast para vaga. Estou transformando ele em vaga. Então, transformei em vaga. Só que quando eu faço isso daqui, ele está transformando tudo isso daqui para vaga. Ele consegue? Não, não consegue. Por quê? Porque o método setTempo, ele me retornaria void. Mesmo se existisse ali a possibilidade, void não dá para ser convertido. Mas eu preciso converter essa parte daqui. Então, eu vou colocar isso daqui entre parênteses. Então, eu vou colocar mais um parênteses aqui para converter para vaga. Então, esse cara daqui agora, ele é uma vaga. Eu estou tratando ele como uma vaga. E aí, sim, eu posso aplicar o setTempo. Beleza, vai funcionar bonitinho. E aí, a gente não vai ter mais dor de cabeça. Outra possibilidade, né? Se a gente estiver lidando com essa técnica, eu posso criar um objeto. Agora, eu não queria usar a palavra temporário, por causa que pode confundir com atributo, né? Mas eu posso utilizar um objeto que vai me assistir, vai me dar uma ajudinha nisso daí. Eu quero criar agora um objeto do tipo trabalho. Trabalho. Vou chamar de trabalho mesmo, só que minúsculo, né, para diferenciar, igual a new trabalho. Eu posso fazer isso? Posso. Não tem problema nenhum. Eu posso fazer isso daí. E esse objeto trabalho, eu posso passar para ele todas as informações. Diga, Derek. Professor, fiquei meio confuso ali no cast ali. A vagas, ela já não é do tipo vaga. Certo? Não seria fazer um cast para estágio que tem o método... Perfeito, desculpa, obrigado, valeu. Você não ficou confuso, não. Eu que estava me confundindo. Brigadão, valeu mesmo. Eu preciso converter para estágio para que eu possa ter lá a chance. Desculpa mesmo, perdão, correção aí em tempo, muito agradecido. Então eu preciso fazer um cast da vaga, que é do tipo vaga, né? Vagas, que é do tipo vaga, para estágio, para que a gente possa manipular. Agora, olha só, eu estou fazendo aqui a atribuição de algo para trabalho. Eu posso fazer isso? Eu posso. Só que se eu fizer isso daqui, eu estou criando um objeto que vai representar uma vaga de trabalho que não tem a descrição, ele também não tem o salário, ele também não vai ter se é uma vaga temporária ou não. Ele vai estar todo em branco, né? E aí, como que eu posso fazer? Bem, a gente pode fazer o cast acontecer aqui. Então, eu posso vir e fazer isso daqui, ó. Esse cara daqui, na verdade, eu converto, né, faço uma conversão da minha vagas naquela determinada posição. Como a gente está lidando com orientação a objetos, o que, que acontece agora nesse exato momento? Essa posição, ela vai ser uma referência, né? Eu estou criando uma referência para ela em trabalho. Então, trabalho vai estar apontando para isso daqui. E aí eu posso manipular o trabalho exatamente. E nesse momento, como eu criei uma referência para, eu já não setei a descrição? Já. Eu já não setei o salário? Já. Eu preciso fazer de novo? Não, não preciso fazer de novo. Essa aí é uma vantagem bem interessante, porque aí eu não preciso reatribuir. Aqui eu já estou declarando, falando que ela é igual a uma vaga. Isso daqui funciona?
Olha lá, compila aqui e você vai ver que minha máquina ficou doidona. Esperar a boa vontade dela e ver se ela desemboca a missão ou se ela travou de vez. Não, ela desembocou a missão. Beleza, aí ó, funcionou. Legal. Ela compila, pode ser. O que eu estou fazendo aqui, na verdade, vamos fingir que isso aqui eu não falei em nenhum momento, né? Então, vou pegar aqui e a gente estava fazendo dessa forma, né? Vou deixar isso daqui fora. Seria como se estivesse fazendo lá o outro, né? A gente poderia fazer aqui o trabalho, a gente tem que colocar esse cara entre parênteses, porque a gente sabe que a gente está fazendo a conversão, e aí a gente precisa usar o método set temporário, e aí a gente vai passar aqui, né, o temporário. Nesse caso específico do temporário, ele dá um pouquinho mais de trabalho, porque a gente tem que fazer um teste lógico. Então, a gente vai fazer aqui um teste lógico nele. Trabalho temporário, aí a gente vai escrever aqui, né? Leia uma próxima linha, eu poderia jogar isso aqui antes, pegar a variável e depois comparar. Se for igual assim, ele vai fazer aquilo. Eu vou quebrar isso aqui na linha de baixo, só para que a gente possa ter. Vou colocar um pouquinho mais para frente, só para a gente ver que está ali dentro ainda, né? Isso daqui é muito escrever dessa forma. Opa, escrevi algo que não deveria. Isso daqui é muito ruim de escrever dessa forma daqui, né? Fica esquisito. Para facilitar, eu posso criar, então, o meu objeto trabalho. Ó. Trabalho. Vou chamar de trabalho mesmo. E aí eu atribuo aquilo dali. Então, nesse ponto daqui, eu pego isso daqui e jogo para cá, ó. Ponto e vírgula. Agora, eu pego esse cara daqui e substituo nesse ponto. Tá lá, trabalho. E aí, ó que legal. Reduz bem, né? Fica bem interessante essa possibilidade. E aí você fala assim, mas eu não estou mais lidando com array. Cara, você está lidando com array. Por quê? Porque esse cara daqui, essa variável referência que a gente criou, esse objeto, né? Ele aponta para uma vaga específica, ele está apontando para uma vaga. Então, quando eu faço isso, ele aponta para aquela vaga. E aí a gente consegue fazer esse processo aqui funcionar. Se você quiser ver isso aqui rodando, né? Vamos compilar. Olha lá, funcionou a compilação, não é adicionar candidatos, é adicionar vagas, né? A gente vai fazer aqui o ADD em vagas. E aí, beleza. Só que aqui eu acho que a gente precisa fazer uma opção, né? Eu acho que a gente fez cadastrar candidato, cadastrar vaga. Acredito eu que cadastrar está muito legal, vocês estão acreditando, eu estou vendo que todo mundo tem fé que está acontecendo, mas ninguém realmente está vendo. Por isso que eu chamei de fé, né? A gente não vê, a gente acredita. Então vocês estão acreditando que o cadastro está acontecendo. Eu também estou acreditando. Mas a gente vai se utilizar da técnica São Tomé, então a gente vai ver para crer. Então vamos fazer aqui, né, a implementação de uma forma de listar esses caras daqui. Vamos colocar aqui uns prints a mais para que a gente possa listar. A gente já fez esses dois, então eu vou fazer desses dois por enquanto. Então aqui, ó, opção 3, 4, 5, esse aqui virou 6. Então aqui a gente vai listar. E aqui também a gente vai listar candidatos, listar vagas. Então, vamos fazer esses listar daí, que eu acho que vai ser importante, e a gente vai precisar, porque até agora a gente criou, mas a gente não sabe o que realmente está acontecendo. Então, vamos colocar esses caras aqui realmente sendo implementados, né? Então, a gente tem mais 2 cases que devem de ser implementados aqui. Então, 1, 2, 3, esse daqui entraria neste lugar. Esse aqui se torna o 6, 5 e o 4. Não é mais cadastrar, mas é listar. Beleza, vamos fazer essa implementaçãozinha rápida, simplesmente para imprimir, para a gente ver, né? Eu gostaria de ver esses caras. E eu acho que é importante a gente montar essa visualização, que enquanto a gente não tiver essa visualização aqui, a gente vai ficar assim, será que isso daqui que eu estou fazendo está sendo feito realmente, né? E aí começa a dar umas dúvidas muito grandes, né? Então a gente vai poder
montar e mostrar isso daqui de uma forma bem interessante. Então, vamos montar aqui o nosso listar candidato, né? Então, vamos fazer aqui o listar candidato. Listar candidato também não me retorna nada. E aqui o que a gente vai montar, né? O que será montado nesse cara? A gente vai fazer uma impressão de cada uma das possibilidades que a gente tem, né? Então a gente vai fazer uma impressão, acho que seria legal começar com uma notificação primeiro, para dizer do que se trata essa relação, né? Então a gente poderia pensar assim, eu vou imprimir aqui, né? Listagem de candidatos. Uma listagem de candidatos. E aí a gente pode ver, né, bonitinho a situação de cada um. Acho que a gente poderia colocar aqui a listagem de candidatos. Vai imprimir todo mundo, a gente não está fazendo nenhuma ordenação, nem nada. Então vamos começar aqui. A gente vai ter que fazer aí uma impressão, a gente vai começar da posição inicial até a final, então a posição atual vai ser a posição 0, a posição atual vai ser incrementada de 1 em 1 até a quantidade de candidatos que a gente tem, menor, porque quantidade de candidatos mostra a próxima posição que será utilizada para inserção. Então, aqui ela está vazia, né? Então, a gente vai pegar esse cara e atual mais, né? Então, a gente vai fazer isso daqui. Agora, a gente vai começar a impressão. Eu poderia fazer uma impressão bem simples, né? Eu acho que não afetaria em nada fazer essa impressão aqui. Vou imprimir cada um numa linha, um print LN. Daqui a pouco eu vou explicar o que a gente pode fazer, né? Então, aqui a gente tem o array, que é o... Como que é o nome do array? Do candidatos, né? Candidatos é o nosso array. E a gente vai imprimir a posição atual para a gente ver, né? A gente vai fazer uma impressão. Beleza, só isso daqui eu acho que já resolve bem. Vamos compilar esse cara daqui. Eu tenho um listar vagas, ele não foi declarado ainda, então comentar por enquanto. Agora sim, vou só tirar essa mensagens daqui. Pronto. Vou cadastrar um candidato para a gente ver, né? Então, novamente, é o Zé, idade 20, ele está empregado, a empresa dele é Orica. Salvar cadastro, sim, a gente vai cadastrar mais um, agora é a Maria, e a Maria é 21 e ela está desempregada, e ela está desempregada há 3 meses. A gente salvou o cadastro, beleza, e se eu quiser listar os candidatos, opção 4. E aí a gente tem aqui uma listagem dos nossos candidatos, olha lá, o nome, se está empregado, se está desempregado, belezinha, a gente conseguiu fazer aí a listagem dos candidatos. Ficou bem legal, bem simples, mas funcionou bem. Acho que ficou bem interessante, a gente consegue ver isso daí. Então, com esse simples código daqui, né, a gente conseguiu fazer a listagem dos candidatos. Então, vamos pegar e implementar a mesma coisa para as vagas, né? Só por uma questão de toque, né? Eu me incomodo demais com certas coisas. Eu vou colocar aqui uns /n no final, só para que ele pule, né, de linha e fique um pouco mais amigável de ser visto lá na impressão. Então, agora a gente tem lá o candidato, a gente vai fazer para a vaga, né? Então, vamos imprimir a vaga. Listar vaga ou vagas? Eu fiquei na dúvida agora como que eu coloquei. Cadê? Listar vaga, singular. Então, listar seria vagas. Listar candidatos, né? Faz mais sentido. Eu quero ver vagas e quero ver candidatos. Beleza. Corrigido ali o nome. A listagem de vagas. E aí agora a gente tem aqui um contador que vai até a quantidade total de vagas que a gente tem, né, ocupadas. E aqui são as
vagas. E a gente já fez uma impressão um pouco mais amigável, né? Se a gente olhar aqui o nosso vaga, ele tem a descrição da vaga, e a gente tem aqui se é temporário ou indeterminado, é a mesma coisa. Opa, cadê? O estágio aqui, a gente tem o tempo em meses, então já dá para ver algumas informações mais legais. Então a gente fez lá a listagem, compilou, executou. Vamos ver se agora a gente cadastra uma vaga, né? Cadastrar vaga, agora uma vaga de trabalho, a descrição, programador júnior, o salário, 3.000, trabalho temporário, sim, salvar o cadastro do candidato, tem que arrumar isso daí, sim, beleza. Deixa eu só alterar aqui, salvar cadastro da vaga. Melhor. Não vai funcionar ainda, né? Mas já está rodando lá, já está ok. Agora a gente vai fazer novamente um cadastro, ainda é um trabalho. A descrição da vaga agora vai ser analista de suporte, vai ganhar R$ 1.500, vai ser um trabalho temporário, sim. Agora a gente quer salvar. Vamos cadastrar mais uma vaga, agora sim, uma vaga de estágio. A descrição uma descrição aí programador Java. O salário para a vaga, eu coloquei E e T. Deixa eu ver. Acho que eu não coloquei o correto. Peraí. E, estágio. Acho que sim. Por que ele está perguntando aqui? Ele está perguntando descrição, salário. Não importa, né? Ele pergunta para estágio também, né? Não vai ganhar nada, vai ser free. 6 meses de trabalho. Cadastrar sim. Vamos cadastrar mais um. O estágio, descrição da vaga, programador, front-end. Adorei. Salário, R$ 200. A bolsa por 3 meses. Vamos cadastrar esse candidato? Sim. Beleza. Agora a gente vai listar isso daqui. Então, vamos listar as vagas. 5. Listar. E olha lá que legal, a gente tem a descrição da vaga, programador júnior, analista de suporte, programador Java, programador front-end, e a gente tem aqui, tempo em meses, né, se é a vaga temporária ou vaga por tempo indeterminado. Então, a gente tem as opções, eu acho que eu errei um ali, deveria ter colocado por tempo indeterminado, né? Eu acho que eu coloquei os dois temporários, sim. Mas ele já faz o cadastro e funciona muito bem, então a gente pode utilizar essas possibilidades. O que eu vou falar para vocês é que eu cansei. Cara, fazer esses testes dá muito cansaço. Cara, ter que ficar digitando isso é loucura, insanidade, né? Porque a gente tem aí que fazer várias opções para ver se está tudo certo, né? É bem trabalhoso. Seria legal se a gente pudesse salvar isso, né? E eu acho que seria uma jogada fabulosa se eu pegasse e pudesse já ter, né? Já ter essas informações oriundas do meu banco de dados, né? Ficaria bem bacana. E eu acredito fortemente que isso daí é uma saída bem bacana de se fazer. Já que a gente não está lidando com banco de dados, a gente está lidando ainda com arquivos texto, né? E a gente viu em aulas anteriores que a gente podia salvar o conteúdo em um arquivo texto, um texto plano, né? Pode ser em outros formatos, mas por enquanto texto plano tá bom para a gente. E observando isso daí, eu penso assim, bom, e se eu fizesse com que, ao iniciar o meu programa, eu carregasse esses dados, né? Então, a gente poderia carregar esses dados daqui já de um arquivo TXT que eu já tinha salvo, para que eu não precisasse ficar digitando todas as vezes, porque dá um trabalho absurdo.
E assim, a gente fez 2 testes, e esses testes começaram a ficar cada vez mais demorados, porque, olha só, a gente fez 4 cadastros para uma vaga. Obviamente, a gente vai ter que fazer um monte de cadastro, né? Isso aí é óbvio que a gente vai ter que fazer. Mas seria interessante a gente pensar com muito carinho como a gente poderia trazer isso daí de um arquivo de um arquivo TXT. Eu acredito fortemente que salvar em arquivo texto e trazer de arquivos textos ajuda bastante para facilitar a nossa vida como desenvolvedores, né? Você não tem que gastar tempo cadastrando esses caras. Obviamente, você tem que ter certeza que os dados que você cadastrou no TXT estão tudo ok, né? Que você não está tendo problemas porque você cadastrou com uma informação errônea, né? Errada, mal formatada, né? Alguma coisa desse tipo. Então, acho que é bem legal começar a pensar, a fazer e a montar dessa forma daí. Então, a gente pode começar a trabalhar, a bolar alguma coisa. Como eu tinha mostrado para vocês, né? Então vou cancelar aqui, a gente ainda não terminou esse cara, eu dei um stop por enquanto nele. Vamos abrir o que a gente já tinha feito aqui. Volta, a gente tinha lidado com arquivos, né? E aí a gente tinha aqui 2 programas, né, em Java que a gente tinha montado. Um faz a opção de gravar, então aqui a gente tem a possibilidade de gravar no arquivo, então quando eu salvar um registro novo, eu preferencialmente deveria gravar num arquivo para que a gente pudesse ter essas informações. E também quando a gente manipular, né, a gente pode, cadê aqui, tá, o ler do arquivo. Quando a gente for carregar o nosso programa, a gente pode ler do arquivo, que já tem todos os dados salvos e carregar no nosso array. E eu acho que essa ideia fica bem bacana. E isso daí facilita pra caramba a nossa vida. E ó, como facilita a nossa vida. Então, é uma boa jogada a gente fazer essa técnica de joga lá no array e depois você traz isso daí de volta, né? Você tem essas possibilidades de manipulação e eu acho que essas possibilidades de manipulação são interessantes. Creio eu que facilita a vida, entendeu? Porque eu, pessoalmente, não gosto de ficar digitando toda hora aquelas informações. Eu quero carregar, verificar se o formato está certo. Obviamente, eu vou tentar uma vez cada um, mas depois que eu tenho que montar listagens, né, acaba que eu preciso cadastrar tudo toda vez que eu for fazer um teste de listagem, então eu tenho que cadastrar todos os candidatos, tenho que cadastrar todas as vagas, e aí eu vou fazer referência de um com o outro. Puxa, é trabalhoso por demais da conta. Então, para facilitar a nossa vida, eu acredito que seria legal, pelo menos, né, os cadastros básicos, que no nosso caso aqui é candidato e é vaga, né, a gente conseguir carregar. Vamos tentar fazer uma brincadeira desse tipo. Inicialmente eu não vou gravar, eu vou simplesmente pegar aqui e vamos tentar ler do arquivo, né? Vou criar aqui uma ideia para a gente manipular isso daqui. Então, a gente vai ter um ler do arquivo aqui, eu vou trazer para dentro do meu agência de empregos, né? Vou trazer aqui para dentro, depois, quem sabe, a gente joga para outro lugar, né? Mas, por enquanto, olha lá, vou ler do arquivo. Então, a gente vai começar a fazer essa brincadeira daqui. Então, esse ler do arquivo, ele vai fazer o seguinte, ele vai ler de um determinado arquivo. Eu vou passar como parâmetro, eu acho que fica nesse momento, né, o nome do arquivo que eu quero ler, né? Então, seria interessante eu saber agora o nome do arquivo. Só que eu tenho um problema grave, né? Os meus arquivos, eles são de formatos distintos, né? Cada um tem um formato. Apesar deles terem quantidade de campos muito similares, cada uma é de um jeito. Então, eu vou ler do arquivo, mas eu quero saber quando que eu vou carregar, né? O carregar os dados é um problema, né? Eu vou ler do arquivo e eu já vou especificar aqui o que eu estou lendo, né? Eu vou colocar aqui, nesse caso, aqui, ler candidatos do arquivo. E eu vou ler os candidatos do arquivo, só para poder carregar isso daí. E esse cara daqui vai ter o nome de um arquivo para ele em específico, né? Eu já vou colocar o nome direto aqui, por exemplo,
Datos.txt. Tá lá os nossos candidatos.txt. A gente vai ler esse cara. Então, vou fazer uma limpezinha aqui, só para facilitar a nossa vida. A gente vai continuar com o bloco try, a gente vai ter que fazer a declaração do file reader, do buffer reader lá em cima, então a gente precisa importar, deixa eu copiar os imports, né, para facilitar a vida. Vou importar um Java I/O já aqui, mas eu acho que eu vou especificar, né? A gente está utilizando quem mesmo? File reader e o... Cadê? A gente vai precisar dos 4, né? A gente está lendo por enquanto, então aqui vai ser um file reader, depois um buffer reader, né? Então já vou copiar também. Beleza, a gente já vai ter esses caras daqui incorporados. Então o file e o buffer. Então tá aí os dois que a gente precisa, depois a gente vai precisar do writer para escrever, né? Então a gente vai ter o reader e vai ter o writer. Então a gente vai trocar esses caras daqui, a gente vai adicionar, e agora a gente tem também leu e escreveu, writer. Nossa, hoje eu tô preguiçoso. Importamos os 4 que a gente vai precisar, né? Os 2 de leitura, os 2 de... Aí a gente vai poder trabalhar agora com esses caras lá no final, numa boa. Agora, como que a gente vai lidar com isso daqui, né? É um probleminha grande, né? Então a gente vai começar um processo de leitura. E essa leitura vai ser bem delicada, né? Por quê? Quando eu carrego os meus dados, quando eu trago os meus dados, ele vai trazer esses caras de alguma forma, de algum lugar, né? Então, o que eu vou poder fazer para lidar com isso? Então, a grande sacada nesse exato momento é você pensar como que você pode elaborar, montar o seu programa para lidar e manipular direito aqui os dados, né? Porque esse ler candidatos do arquivo, ele não vai ser uma função genérica, a gente vai ter problemas que ele é muito, na verdade, específico, né? Ele é tão específico que ele funciona única e exclusivamente para alguma classe minha. Então, ele vai funcionar, nesse caso específico, somente para os candidatos. Eu tenho 2 candidatos, né? Eu tenho um candidato empregado e eu tenho um candidato desempregado, que aí também é outra dor de cabeça que a gente tem. Então, a gente vai ter candidatos que estão empregados e candidatos que estão desempregados. Vamos começar a pensar, então, como que a gente poderia trabalhar esse cara, né? O candidato, quando ele está empregado, né? Como que a gente vai fazer? E o candidato, quando ele está desempregado, como que a gente vai fazer? Só pedir uma licença para beber uma água, que eu estou com muito calor. Incrível como está quente hoje. Nossa, cara, hoje eu estou sentindo muito calor. Eu acho que é a andropausa chegando, né? Então a gente pode fazer aí a montagem agora e vamos trabalhar em cima. Bem, vamos imaginar como que esse arquivo vai estar, né? Esse arquivo, quando a gente for carregar ele, ele vai ser mais ou menos, vamos abrir aqui, eu acho que fica melhor para visualizar e a gente entender, né? Ele seria alguma coisa similar a isso daqui, né? Um arquivo separado e a gente utilizou o ponto e vírgula como nosso delimitador, né? Nesse exemplo. A gente poderia utilizar esse cara, então, nesse sentido. Então, a gente vai ter que ler cada uma dessas linhas e cada uma dessas linhas vai nos gerar tipos de pessoas diferentes, né? E o meu grande problema, assim, eu posso ler um candidato? Bom, se eu ler um candidato, eu tenho um problema sério. Como que eu sei que esse cara que eu estou lendo é um empregado ou ele é um desempregado?
você pode optar por salvar cada um em um arquivo diferente, né? E aí você carrega no mesmo local os caras diferentes por causa de instâncias diferentes. Então a gente poderia pensar em fazer separado. Vou fazer o candidato separado para a gente ver. Então vamos colocar aqui candidatos empregados. Ler candidatos e empregados do arquivo. Então, a gente vai ler candidatos e empregados do arquivo. Nome bem significativo para o nosso método. Beleza, a gente tem um laço que a gente vai fazer, que ele vai ficar lendo esse arquivo, então ele começa a carregar esse arquivo, pega a primeira instância, a primeira linha, né? E aí ele vai splitar, leu a primeira linha, jogou aqui, e aí depois ele vai separar esse negócio daqui em campos. Então eu vou colocar aqui o nosso delimitador direto, eu acho que fica mais interessante, a gente está utilizando ponto e vírgula, né? E aí a gente vai ter que fazer essa separação. Bem, eu tenho certeza do que eu estou lendo agora, né? Eu sei que eu estou lendo candidatos. E eu sei que esses candidatos, eles são especificamente de um tipo, que é justamente o nosso candidato empregado, né? O candidato empregado, só para a gente lembrar, cadê? Empregado, ele tem uma outra string, que é o nome da empresa. Então, a gente vai ter string, int e string, né? Para esse cara daqui. Então, um dos campos, que é o do meio, a gente vai ter que converter para inteiro. Não vai ser simplesmente isso daí. A gente leu esse cara, vai carregar e não vai dar muito bem, porque a gente leu esses daí e a gente vai ter que trabalhar. Eu tenho certeza quantos campos que eu tenho, então eu vou trabalhar com esses 3 campos de uma forma mais direta. Vou literalmente ser direto aqui no que eu quero fazer. Então, a gente vai pegar aqui, a gente não vai precisar de saída, né? O que eu vou fazer agora é, a gente quer cadastrar candidatos, né? Então, candidatos. E os candidatos, eles estão em uma determinada posição. Qual que é a posição? Quantidade de candidatos. É essa a posição que eles estão. Só que nessa posição, eu tenho que pensar assim, eu tenho que colocar esse cara como empregado ou como desempregado. Então, nesse caso específico, new empregado. E eu posso chamar esse construtor e fechou a brincadeira. Legal, a gente acabou de instanciar um empregado aqui. Agora, o que eu vou fazer? Vamos colocar para o empregado naquela posição, ponto, set nome. E a gente vai colocar o nome do candidato aqui. E o nome do candidato, ele vai ser os campos na posição 0. É o primeiro campo. Então, tá ali, campo na posição 0. A gente vai replicar isso daqui. Agora, a gente vai ter a idade. Só que a idade a gente não vai conseguir pegar direto no formato string. A gente tem que converter ela para inteiro. E como que eu faço para converter para inteiro? A gente vai utilizar aí o wrapper do int, que é o integer, né? Então vai ficar aqui um integer ponto parse int. Estou convertendo para inteiro o que estiver aqui entre os meus parênteses, né? Então, aqui estou fazendo a conversão para inteiro. Converti esse cara aqui para inteiro. Maravilha. E a gente ainda tem a empresa, né? Então, aqui a gente ainda vai adicionar... Opa. Deixa eu ver aqui. Não tem. A gente vai adicionar a empresa. Então, set empresa. E aí a gente vai colocar 0, 1, 2. Pronto. A gente splitou, a gente sabe que a gente vai ter 3 campos e vai dar isso daqui. E belezinha. Após isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso incrementar a quantidade aqui. Então, quantidade mais. Incrementei. E ele vai ficar nesse loop, passando por isso daqui, todo o tempo. Então, ele vai pegar a primeira linha, vai cadastrar, a segunda linha vai cadastrar, a terceira linha vai cadastrar, a quarta linha, até a última linha que a gente tiver. Só para que a gente possa separar, eu vou colocar aqui, candidato empregado. A gente vai ter um candidato empregado. Vou chamar de candidato empregado. Vou criar esse arquivo TXT aqui para a gente, só para a gente poder colocar alguns candidatos e a gente já vê isso daí. Então, eu vou dar aqui
Acho que eu vou usar o Edit só para deixar em editores separados, que eu gosto mais desse editorzinho daqui. A gente está dentro de PO, arquivos fontes, polimorfismo, candidato vaga, e a gente vai salvar esse cara aqui, .txt. Opa, já tem. Então vamos salvar esse cara na mesma pasta, tá tudo bonitinho, salvo. E aí a gente precisa ter o nome, né? Então eu vou colocar lá os nomes dos candidatos que a gente tinha usado. Isso aí. José. Ficou errado Diga. o nome lá do arquivo. Candidatos empregado TXT? Tá, tem um S, né, na frente do E. Beleza, ficou mesmo. A gente já altera. Valeu, obrigado. Cara, eu não ia ver isso tão cedo, viu? Deixa eu ver aqui, ó. Ah, mas tá lá, tá igual. Tá tudo certo, ó. Beleza, tá corrigido aí, ó. Depois a gente já edita e já altera. Então vamos. Salva. Beleza. A gente tem o nome, tem a idade que a gente tinha colocado. Opa. 20 anos. E a gente a empresa, né? Sei lá, Orica. Agora a Maria são empregados, né? A Maria, 21, ela trabalha na BASF. Eu não sei o nome de empresa, vai chutando aí para mim, me ajuda, né? O João, 25 anos, trabalha, dá um nome aí de empresa. Chuta aí para mim, me ajuda aí, que eu não tô com criatividade hoje. Então falou TED. TED, perfeito. Tá aí. A gente tem já esses caras. Legal, então vamos salvar esse cara aqui, já está salvo, então a gente já tem ele aí. Salvamos alguns. Vamos brincar agora. Esse cara, ele já está fazendo a leitura do arquivo, né? E eu coloquei um boolean aqui para verificar se deu certo, né? Se der algum erro, ele vai lançar a exceção, eu posso ignorar por enquanto isso aqui. Eu vou colocar ele bem aqui no nosso início. Então, começou o nosso programa principal. Olha lá, começou o programa principal. Eu vou ler do arquivo candidatos empregados, né? Então a gente vai fazer isso daí. Então a gente vai já carregar esse cara daí. E aí a gente vai ver se deu certo. Então a gente já tem 3 candidatos cadastrados. Compilei. Temos os erros de não é estático. Eu não coloquei ele como estático lá no final, né? Static. E vamos compilar para ver se tem mais um IO exception. Candidatos empregados. Vamos começar a ver aqui. Classes. Candidatos. Candidato empregado. É isso mesmo? Eu me perdi agora. Candidato é empregado, né? Tem o candidato. Candidato é empregado. Candidato empregado. Então tem candidato, ele pode ser desempregado, pode ser empregado. Então tá certo. Cannot be applied. A gente não pode instanciar um candidato novo, por quê? E 7, empresa. Tudo bem. Tudo bem. A gente traz esse cara para cá. A gente vem aqui e faz um empregado. Empregado. E a gente vai trocar. Simples assim.
Já que você não quis dessa forma, a gente faz da outra forma. Vamos ver se vai manter o erro. 7 empregado. Deixa eu ver. Tenho 7 empresa. Tem lá. Compila. Não, não compila não. Pega esse cara e joga para cá. Compila. A gente tem agora outros erros. Continua com erro nesse empregado. Por que que eu não consigo? Eu não estou vendo por quê, sinceramente. A classe empregado não pode ser aplicada para esse tipo. Eu não tenho esse construtor, né? Eu fiz dessa forma no... Cadê? Na vaga, né? Não alterei, olha lá, não tem o construtor, só tem um construtor que passa tudo, né? Duh! Não tem o bendito do construtor. Perfeito. Então a gente vai fazer dessa forma. Volta, 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 volta. Empregado. A gente vai vir aqui, colocar aqui. Olha só a minha ideia genial. Já que, né? Não pode. Vírgula. O segundo atributo é inteiro. Então é esse cara daqui. Ah, eu esqueci que eu não tinha feito construtor para ele, né? Lerdiei, legal. E aqui a gente finalizou. Beleza? Eu não tenho um construtor que é só abre e fecha parênteses, né? O construtor que eu tenho para empregado, ele tem que receber string, int, string. Então aqui ele está recebendo uma string, um int, uma string. É literalmente isso, é porque eu não tenho construtor. Eu quebrei em mais de uma linha só para que a gente pudesse ter uma organizaçãozinha um pouquinho melhor, mas poderia ser tudo na mesma linha. Bobeira minha. Agora vamos ver aqui. Cannot find symbol. A gente não tem o IO exception declarado. Então vamos declarar o IO exception. Acredito eu que esteja dentro de IO. Compila. Perfeito. Agora aqui, só me retratando, desculpa pela bobeira minha, é que eu não tenho um construtor vazio, eu tenho um construtor que tem que passar todos os campos, né? Compilou, executou, e a gente tem aqui um estouro em algum lugar. Vamos ver, array index out of bounds. A gente estourou ele, beleza. Aonde que ele foi estourado? Tinha 207 na hora que eu tentei adicionar, ele foi. Mas foi porque ele fez alguma coisa aqui antes. Cadê, cadê, cadê? Tudo bem, já está aqui, já tem declarado lá. Só vou fazer um teste para verificar. Esses testes são bons. Eu quero verificar se candidatos não é igual a null. Se for, eu vou dar uma mensagem aqui. Não foi possível carregar do arquivo. Briga. System.out.println. Vamos dar uma mensagem que eu quero ver o que ele está gritando aqui. Vamos ver. Compilou, executou e ele dá o estouro. Então quer dizer que está instanciado. Beleza. Ele está tentando colocar na posição de índice 1. E o tamanho é 1.
Cadê lá no final? Quantidade de candidatos. Eu não mudei o valor da quantidade de candidatos. Tá dando erro nessa linha. Deixa eu só executar de novo. Qual linha? 213. É nessa. Então é esse cara. Só para ter certeza. Fazer uns print para a gente ver qual que é o valor que está na variável, para ver se está dando certo. Ele está imprimindo 0, 1, 2, 3. Perfeito. Então seria isso mesmo, né? A variável começa certa. 0, 1, 2, 3. Teoricamente teria 3. Já sei. É o arquivo txt que está zoado. Tem que ter 1, 2, 3. Eu acho que é isso. Acho que é ele, porque eu fiz na mão, né? Deixa eu ver aqui. Ponto e vírgula no final, será? Eu pensei nisso. Eu vou dar uma olhada no arquivo de exemplo que tem aqui, que eu tinha feito. Eu acredito que não, porque ele vai splitar, vai dividir, vão ser 3 campos. Vai ser o 0, 1 e o 2. Então, teoricamente, não seria isso. Não sei, vamos ver. Dados. Olha lá, não tem no final. Literalmente não tem no final. Acho que o problema está aqui, ele está pegando, mesmo ele estando fazendo isso, eu acho que ele está pegando alguma coisa que está vazia, e na hora ele está dando erro de acessar uma dessas posições daqui. É que ele tem um valor e ele está pegando algum valor desse campo. Eu acho que é isso. Só para ver, eu vou imprimir a linha, né? Vamos imprimir a linha aqui para ver. Então, para ver o que ele está pegando. Agora deu certo. Vai entender o que eu fiz, eu mandei imprimir. Bom. Tá bom, não tem que reclamar nada não, tá tudo certo. Esse cara aqui, vou comentar. Volta lá no início, vamos tirar essa frescurada toda aqui. Compilei, vamos ver. Tá funcionando. Cara, eu não sei o que eu fiz. Depois eu vou parar e eu vou rever o vídeo para ver. Ah, sei lá. Olha lá que bonitinho, já carregou. Ah, adorei. Bom Você também. mexeu no arquivo. Eu acho, pode ter sido alguma coisa que estava com uma linha em branco no arquivo, né? Eu não sei, pode ser. O arquivo está aqui. Ele não reclamou que precisou recarregar, eu tirei a última linha. Talvez ele estivesse com uma linha em branco. Uma validação possível, verificar se isso daqui não é nulo, né? Então, acho que seria bom fazer isso daí. Pessoal, eu sei que já está bem da hora, mas eu vou fazer rapidinho um teste e uma modificação. Então, aqui eu vou fazer isso daqui. Se a linha não for igual a null, se ela não for vazia, a gente faz tudo isso. E aí, se ela for igual a vazio, a gente simplesmente pula. Beleza, eu acredito que seja isso daqui. Se for isso daqui realmente, né? Se tiver, salvei, eu acho que não vai dar erro. Compilou, rodou, era ela que estava dando, olha lá, é aquela linha em branco. Então, tem algum problema que ele tem um campo, né?
Eu estou tentando pegar um. Ele leu alguma coisa, mas não trouxe tudo certo. Tem que testar essa bendita linha para ver se é branca, ou se não, ao invés disso, verificar se o tamanho dele, né? Então a gente poderia verificar se o tamanho é igual a 3. Splita ele se o campus ponto length, agora isso aqui é um array. Array é propriedade, é igual a 3. Então, se isso aqui for igual a 3, faz, se não pula, né? Então, poderia ser alguma coisa do tipo. Agora também pode ser uma ideia. Exatamente. É porque ele deve estar trazendo um campo só, porque como ele splita, né? Ele não encontrou, ele pegou tudo e jogou um lá. E aí ele deve estar reclamando isso daí. Agora, se a gente listar, tá bonitinho, tá funcionando. Legal. Legal, legal, legal. Já melhorou bastante. Mas era isso daí. Eu queria só ter mostrado essa possibilidade para vocês. Crianças, beijo e abraço. Semana que vem estamos de volta. A gente se encontra por aí. Tudo de bom para vocês. Até mais. Até mais, senhor. Até amanhã. Até amanhã. Verdade, amanhã a gente tem apresentação de IPI, né? Até mais, senhor. Tudo de bom. Um Valeu. abraço. Até mais.